lá na sala do programa Mulher.com, porque nós temos a Cíntia Trevisan aqui esperando por nós e ela trazendo hoje um assunto que nos interessa demais, porque já que eu estou falando da mulher lá, vamos falar da mulher aqui também, né, Cíntia? Obrigada pelo convite mais uma vez. Não, e a gente vai completar o nosso último tema que nós ficamos devendo essa parte nós falamos sobre saúde da mulher, mas a gente não conseguiu, né, por causa do tempo, falar da fertilidade. Mas hoje a gente vai falar. Com certeza. E vamos começar falando sobre o que nós comentamos ali agora, falando dos alimentos. Vamos começar pelos alimentos? Pode ser. Esses alimentos que o chefe Felipe Perretti trouxe hoje, são alimentos bons para a saúde da mulher? São excelentes. Então, olha, a gente tem que pensar sempre assim, olha, a alimentação ela é a base de todas as situações. Para qualquer tipo de tratamento, não só feminino, não só da mulher, mas qualquer problema de saúde que a gente tiver, sempre o primeiro passo é mudar a alimentação. Porque a alimentação ela influencia em tudo aquilo que a gente vai fazer. Porque é dali que saem as nossas vitaminas. Então, por exemplo, Rita, uma mulher que ela hoje está com dificuldade de engravidar, ela está com problema de fertilidade. Então, o primeiro passo é ela descobrir por que ela está com problema de engravidar. Por que eu estou com dificuldades, né? Por que a minha fertilidade não está boa? Então, o primeiro passo é ela buscar uma alimentação saudável, uma alimentação mais anti-inflamatória. O que é isso? Alimentos que não sejam inflamatórios, como, por exemplo, o glúten. O glúten é um alimento que é uma substância dos alimentos, como o pão, a farinha branca, né? Que geram em nós um processo inflamatório. Não é para todo mundo, mas a grande maioria das pessoas hoje sofrem com esses processos do glúten. Quando os nossos avós viviam, não tinha tanta dificuldade, não é verdade? Mas por quê? Porque não é só o glúten, né? Existem outras substâncias que também são colocadas hoje, infelizmente, nos alimentos que prejudicam. Então, quando você vai, como o chefe fez, numa lojinha de produtos naturais e você busca uma farinha de berinjela, uma farinha de grão de bico, né? Essas farinhas, a farinha de aveia, que é super barata e é super nutre muito, né? Ajuda muito. Você vai conseguir fazer receitinhas e tudo mais, e isso vai realmente contribuir para que o teu corpo ele vai se desinflamando, né? Existe uma dieta anti-inflamatória, vamos dizer assim. Você pode usar. Então, tem muitos alimentos que podem nos ajudar. Por exemplo, as frutas vermelhas, elas são anti-inflamatórias. O mirtilo, o morango, a amora, né? Todas essas frutinhas. E a gente compra isso, às vezes a pessoa fala, mas eu não compro, não como amora, né? Mas porque a gente também não procura. Se a gente for lá no supermercado, tem essas frutinhas congeladas para você comprar. Você pode bater com um suco que eu vou ensinar hoje aqui para vocês. Oba! Não é nem um suco, é um leite. É um leite de cará. Esse leite ajuda na regulação hormonal, porque toda mulher que está com problema de fertilidade, ela está com problema nos hormônios. Isso é 90% das situações. Então, se ela está com problema nos hormônios, que é por causa disso que ela não consegue engravidar, a gente tem que regular esses hormônios. E a alimentação é fundamental nesse processo, entendeu? Então, o leite de cará, o que é o cará? Sabe o inhame? Então, em alguns lugares, porque aqui é do mundo inteiro, Brasil todo, né? Então, existem lugares que eles falam inhamão, inhaminho. Outros eles falam cará nordestino. Mas é aquele inhame, sabe? Só que é o grandão. É o grandão. Não é o pequenininho. Aqui na nossa região, a gente sabe que é cará. Mas eu atendo gente do Brasil todo. E as pessoas às vezes falam, mas eu não conheço esse cará. O que é isso? Eu nunca vi. Aí eu falo, olha, é o inhame. Ah, o inhame? Tem o inhame. Aí a pessoa fala para mim, não, mas tem um que é grande. Tem um inhame grande e um inhame pequeno. Em Minas mesmo... Tem um inhame que é grande. É um inhamão e um aminho, elas falam para mim. Aí eu falo, não, é o cará. Então, é esse cará que você vai usar. Você vai descascá-lo, vai tirar, vai cortar tipo em cubinhos assim, colocar de molho numa água e vai deixar no mínimo 12 horas. Por que tem que deixar na geladeira? Não, pode ser fora. Por que tem que deixar de molho? Porque ele tem uma substânciazinha ali que ela vai às vezes fazer mal pro teu estômago e tal, então você tem que deixar de molho para liberar. Vai sair aquela espuma. Então, igual o feijão, vai sair aquela espuma. De manhã, você tira aquela espuma e aí você vai lavar bem lavadinho com a água corrente ali, aquele cará, e você vai pôr no liquidificador
e vai colocar água que cubra ele, tá? Então, não tem como eu te dizer a quantidade de água. Por quê? Porque eu não sei o tamanho do cará que você vai comprar. Então, tem uns que são muito grandes, né? Então, a gente depende. Então, você vai colocar no liquidificador, você viu lá, cobriu de água, pronto. Aí você bate. Bate ele bastante, tipo uns 2, 3 minutos, e você vai coar. Cíntia, ele tem gosto de quê? De nada. Ele não tem gosto de nada. Mas você vai fazer um leite, você vai coar, ele vai ficar um leite branquinho assim. E você pode pôr na geladeira, ele dura de 3 a 4 dias dentro da geladeira, num recipiente de vidro fechado. Você pode bater com uma fruta de manhã, como eu falei, com as frutas vermelhas. Você faz um shake de manhã para você tomar. Para que isso? Para a regulação hormonal da mulher. Ele então, o mais importante é o cará que vai regular. Agora, se acrescentar fruta vermelha, vai ser melhor ainda. Que é anti-inflamatória, então melhor vai ainda. ajudar. Eu costumo tomar o inhame com maçã. Eu poderia usar maçã para o cará também? Pode também utilizar. O inhame com a maçã, ele é depurativo do corpo. Se você colocar o inhame, a maçã e o limão, você está fazendo uma limpeza no seu corpo. Ele é um ótimo suco. Que eu uso mesmo. Isso, ele é depurativo. É excelente para limpar o corpo de muitas coisas que vão ficando tipo toxinas. É como se fosse um detox esse suco que você faz. Já o cará, ele é para nutrir mesmo e para ajudar nessa regulação hormonal. Existem muitos estudos a respeito dele. Por quê? Porque ele tem os flavonoides, que a gente chama, que eles são... eu não quero falar coisa muito complicada. Então, os flavonoides é como se fosse similar ao hormônio feminino. Então, ele faz esse ajuste, entendeu? Equilibra. Então, existem várias outras coisas, como, por exemplo, o chá de funcho, que é muito bom, que ajuda. A verdade é que tem que juntar várias coisas, né? Uma alimentação mais saudável, buscar essas receitinhas que tem aqui no .com, que são mais saudáveis, que eu vou mudando a minha alimentação e incluir essas outras. E aí, além disso, se a pessoa foi ao médico, foi lá no ginecologista, e o ginecologista falou, olha, você está com mioma, você está com endometriose. Por quê? São doenças que elas geram infertilidade. Então, quem tem endometriose, ela vai ter problema de fertilidade por conta da doença. Então, o que eu tenho que fazer, Cíntia? Tem que tratar a endometriose. O ovário policístico que nós falamos aquele dia também atrapalha a fertilidade. Toda a parte reprodutiva, você não pode ter nada, né? Você não pode ter um cisto. É claro que vai diminuir ali a probabilidade de você engravidar. Se a pessoa já tem outros fatores, que eu já vou entrar aqui, aí vai piorar a situação. Então, primeiro passo, se eu estou doente com alguma coisa, eu preciso tratar. Só que, infelizmente, lembra que eu falei na última vez que a gente tem como tratar isso de forma natural, você tem como tomar tinturas, mudando a alimentação, tomando tinturas de ervas medicinais, chás medicinais, você consegue equilibrar isso, diminuir o mioma e tudo mais, sem ter que tomar o anticoncepcional. Porque, olha, você veja bem, a pessoa ela quer engravidar, aí ela vai no médico, ela está com mioma. E aí o médico dá para ela o anticoncepcional para ela tomar, para tratar o mioma. Só que ela não vai conseguir engravidar, né? Se a ideia dela é engravidar, como é que ela vai engravidar tomando remédio? Então ela não pode. Ela precisa buscar outros caminhos para que ela seja, né, melhore daquele problema e aí então ela engravide. Porque se ela estiver tomando anticoncepcional, ela não vai conseguir engravidar. E olha, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu falei da Cíntia no começo do programa, mas é legal que você entenda por que ela orienta, como naturopata, claro, ela vai buscar na natureza aquilo que é bom para você. E hoje nós estamos falando de fertilidade. Então é bom que você saiba que a Cíntia Trevisan, ela é formada em naturopatia, aromaterapia e fez cursos espanhóis de medicina Hildegardiana, agora sim, agora saiu, que é de Santa Hildegarda. E é legal a gente explicar, porque ela tinha essa... Bom, não vou contar a história da santa aqui, nós falamos da outra vez, mas é interessante entender que todo esse trabalho, além de naturopata, você busca nessa medicina hildegardiana. Por exemplo, Santa Hildegarda tem uma receita que se chama vaporização uterina, onde a mulher ela vai fazer uma vaporização no útero, com vapor com ervas medicinais, para tratar a endometriose. Naquela época não tinha esse nome, endometriose, mas quando ela descreve no livro dela,
da mesma forma, se você tiver com endometriose, você for lá no médico e você vai falar assim, mas doutor, que jeito que é isso lá dentro de mim? Ele vai falar, olha, as veinhas ficam como fios de cabelo, fininhas, mas ficam todas obstruídas lá dentro. E ela fala isso no livro dela. Se a mulher estiver com o útero, com essas, como se fosse fios de cabelo e tal, ela vai falando. E aí a gente entende, ela está falando o quê? Da endometriose, que naquela época já existia. Mulheres que tinham dificuldade de engravidar. Então ela dá uma receita, que é você fazer essa vaporização uterina. Essa receita não é só da medicina hildegardhiana, mas, por exemplo, a medicina indiana, a Ayurveda, que o pessoal fala, também traz muito forte a medicina brasileira, que é a medicina indígena, também fala dessa vaporização. Receber no útero o vapor das ervas medicinais. Então, o Santo Hildegard, ela fala sobre isso, que é uma forma de ajudar. Ela também fala muito desses processos de vaginite, porque se a mulher tem esses tipos de problemas vaginais, ela vai ter dificuldade de engravidar. Entendeu? Então, a gente, como eu falei, a gente tem que tratar dessas enfermidades para que a fertilidade melhore e caprichar na alimentação, atividade física. Como eu falei, o leite do cará é uma ótima coisa. Lembra que da última vez eu falei do ciclo, ciclo das sementes? Sim. Então, é o gergelim, que a gente falou da outra vez, tem a semente de abóbora, que também é muito bom, que você pode pôr num iogurte natural, você pode pôr nas frutas para você comer. Na granola. Na granola. Isso, ó, a semente de abóbora, como que eu falei agora? Gergelim. Gergelim. Tem mais, são mais duas. Linhaça. Tá? A linhaça também é muito boa. Então, você vai fazendo esse ciclo, o que que é? Você vai colocando essas sementinhas no meio da sua alimentação. Isso vai contribuir. Não todas de uma vez. Não, pode pôr. Pode pôr, não tem problema. Porque o que acontece? Elas, é que no ciclo das sementes, aí dependendo do caso da pessoa, por isso que é difícil também, porque tem uma individualidade, né? A gente fala, ó, antes do período menstrual você usa essa, depois outra. Tem uns detalhes, assim, que daí é muito individualizado. Mas você pode colocar na tua alimentação. Por quê? Porque elas têm vitaminas que auxiliam na regulação hormonal. Detalhe, você falou que tem pergunta aí, né? Mas, ó, a vitamina D. Gente, quem que não tá faltando vitamina D hoje, né? Não tá todo mundo com deficiência de vitamina D? Gente, a vitamina D, ela é muito importante para a fertilidade, mas é muito. Para vocês terem uma ideia, esse é um estudo que, se você tiver vitamina D, deficiência de vitamina D, ela diminui em 75% a fertilidade das mulheres. Então, a mulher que tem dificuldade de engravidar, ela pode olhar a vitamina D dela, que com certeza está abaixo do limite. Então, ela precisa o quê? Primeiro de tudo, tomar sol. Porque o sol é que vai fazer a síntese. Mas também é interessante que ela suplemente a vitamina D. O sol tem um horário certo também para tomar, né? O sol é Olha, pouquinho tempo, mas no horário mais forte. Menina, então, isso é meio controverso. Então, tem aquelas pessoas, mais antigamente se dizia, olha, tome sol somente 9 horas da manhã, tome sol só às 16 horas, porque o sol é mais fraco. Hoje já se sabe que não é assim. O ideal é que você tome o sol do meio-dia, que é o sol mais forte para você receber essa vitamina D. Tá, não precisa estar nu lá. Você pode, os braços, as palmas das mãos, né? Claro, se você puder queimar a barriga, o rosto, queimar mesmo, isso vai a probabilidade de você aumentar bastante a vitamina D, né? Mas é muito importante. Só que a gente não precisa de muito. 20 minutos. 15 minutos num sol desse, que a gente nem aguenta ficar muito, né? Já é o suficiente para ajudar. Mas, às vezes, por que a pessoa toma o sol e não sobe a vitamina D? Você sabe me dizer? Não. Porque a vitamina D, ela é lipossolúvel. A pessoa precisa ter um pouco de gordura. Se a pessoa está com dificuldade na questão da gordura no corpo, ela também vai ter dificuldade de absorção dos nutrientes. Por isso que tem gente que vai lá e compra aquele montão de suplemento e toma e não sobe nada das vitaminas. Por quê? Ela não bebe água e ela não come gordura boa. Entendeu? Porque precisa de gordura e precisa de água para poder absorver as vitaminas das coisas.
Bom, isso para mim foi legal você ter falado isso, porque eu vejo muitos idosos. Mamãe está tomando suplementação de vitamina D, a vitamina D, dela tá baixa. Já sei que nós estamos falando de fertilidade, mas é legal a gente pensar, porque tem muitos idosos que nos assistem também. Porque então, na muito magrinhos, eles não tomam água e não comem quase nada. Então, mesmo tomando a vitamina D por suplemento, quer dizer, vai continuar faltando. Precisa tomar sol. E nos idosos, ela é fundamental para a parte óssea. Por quê? Porque, por exemplo, a vitamina D, toda essa síntese dela ajuda o corpo todo. Por que, por exemplo, uma pessoa que está com osteoporose, o que o médico fala para você? Para você ir para o sol. Fala para os idosos tomarem sol. Justamente por quê? Porque a vitamina D é que vai ajudar nessa força, né? Por exemplo, a pessoa com 80 anos, se ela vai caminhar ou tropeça, ela cai, qualquer batidinha vai quebrar. O osso fica fragilizado. Fica muito fragilizado. Então, o sol, ele vai contribuir e aí eu aconselho as pessoas idosas a suplementarem a vitamina D. Por quê? Eles têm dificuldade de ficar no sol. Meu sogro mesmo, ele fala, eu não gosto de ficar tomando sol. Tanto é que está suplementando. Ele, eu não gosto, eu não aguento ficar no sol, eu não gosto do sol. Né? Tem gente que tem mais dificuldade. Então, essas pessoas vão precisar fazer a suplementação. Eu sei que nós temos que voltar para o nosso tema de fertilidade, que você ainda tem mais algumas informações para nos passar, mas eu creio que nós já definimos o tema da nossa próxima conversa, falando sobre os idosos. O que você acha? Se você acha que é legal, na próxima vez que a Cíntia Trevisan vier abordar aí o tema saúde do idoso, por favor, vem aqui e já coloca. Enquanto isso, eu vou ler algumas perguntas rapidinhas aqui. A Juliana Jula, de Rolândia, no Paraná, colocou assim, alimentos que ajudam a melhorar a candidíase. Candidíase, ela tem que parar de comer laticínios, primeira coisa. Por quê? Porque todo alimento mucogênico, que é o caso do leite, e inflamatório, ele vai piorar a candidíase. Então, se ela tirar tudo, leite, queijo, é triste. Manteiga, se ela tirar, isso já vai melhorar. Mas, eu falei isso aqui da outra vez, fazer uma boa desparasitação. Precisa fazer uma desparasitação, por quê? Porque a candidíase, ela está ligada também a parasitas. Uma coisa que você falou ali com o chefe, falando da fertilidade, que é o que eu quero falar, não posso sair daqui sem falar isso. A fertilidade está ligada ao intestino. Se a pessoa tem um intestino ruim também, está com desbiose, está com problema intestinal, ela vai ter a fertilidade dela comprometida. Então, ela precisa melhorar a parte intestinal. Quem tem problemas, por exemplo, de endometriose, afeta o intestino da pessoa. A pessoa tem dor na hora de ir para o banheiro. Por quê? Porque está tudo ligado, está tudo aqui dentro, né? Está tudo aqui dentro, está tudo junto. Então, ela vai ter dificuldades de fertilidade. Então, uma alimentação, volta à alimentação. Uma alimentação com fibras, essas sementinhas que eu falei, fundamentais para que a pessoa tenha uma boa, um intestino funcionando direito. Isso é fundamental para que a fertilidade da pessoa cresça. Para a gente fechar, porque o tempo passou assim, rapidíssimo. Mas o que você acha importante nós falarmos, fechando esse tema sobre a fertilidade, além dessa informação importante que você passou? O que as mulheres que realmente querem engravidar devem tomar de cuidados no seu dia a dia? 2 cuidados muito importantes. Primeiro, usar produtos de higiene pessoal mais naturais. Hoje em dia, a gente usa muita química. Essas químicas são disruptoras endócrinas. Elas atrapalham a produção hormonal da tireoide e tantas outras. E isso afeta a fertilidade diretamente. O que, por exemplo? Shampoo, condicionador, sabonete. Procurar, por exemplo, tem pessoas que fazem sabonetes artesanais, naturais, né? Não tem? Acho que você já deve ter trazido aqui. Com certeza. Essas pessoas, então, é esse tipo de sabonete que você tem que usar. Ou procurar aqueles shampoos sem parabenos, sem petrolato. Sabe, aqueles que a gente compra lá é um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena. Então, a pessoa que... É um investimento na saúde. É um investimento na saúde. Isso para todo mundo. Inclusive, tintura de cabelo já existe sim. Já existe sem chumbo, né? O chumbo é prejudicial, a amônia é prejudicial. Então, você imagina uma mulher que ela está querendo engravidar, mas ela está se intoxicando todos os dias, escovando o dente, lavando o cabelo, tudo contaminado, tudo com muita química, que hoje a mulherada usa muita química, né? Então, cada dia que você vai usando isso, é como se fosse uma gotinha de veneno que você está jogando ali no seu corpo. Então,
se você diminui esse uso, usando coisas mais naturais, né, sabonete, shampoo. Hoje em dia a gente consegue até fazer isso, desodorante. Ó, vou ensinar para você que fazer um desodorante. Gente, não use alumínio. Alumínio faz muito mal. Compra aquele leite de magnésio, coloca num vidrinho, coloca 8 gotinhas de óleo essencial da sua preferência. O cheirinho que quiser. Cheirinho que você quiser e utilize. É o melhor desodorante que tem. Você não precisa nem gastar lá com aqueles aerosóis cheios de alumínio. Vai fazer E eu bem. vou falar uma coisa interessante para você. Muitas vezes na emergência, quando você sai de casa e aí você percebe que aquela blusa sintética deu um pouquinho de cheiro, você não pode nem abraçar a amiga. O que você faz? Você vai no banheiro, né? Faz a higiene da axila e passa o sabonete líquido. Em casa eu uso uma base de própolis, então eu sei que ele é melhorzinho. Mas qualquer um é melhor do que usar desodorante. Some. Até porque se você passar o desodorante em cima do cheiro, fica pior, né? Fica muito pior. Fica realmente muito pior. Eu tenho aconselhado algumas amigas, inclusive minha nora, enfim, a utilizar. Mas sai esse fora leite de desodorantes, pelo amor de Deus. Esse leite de magnésio é top. Simples, você compra na farmácia um leite de magnésio. Legal. E você usa. Não sabia disso. Você pode até colocar também uma colherzinha pequenininha de café de óleo de coco dentro, né? Uma pessoa que tem um cheiro muito forte, ela pode usar o óleo essencial, por exemplo, de melaleuca, que ele é antibactericida, vai ajudar, não vai ficar com cheiro e é o que resolve de verdade o teu mau cheiro debaixo do braço. Não vai impedir o teu suor. Uma segunda coisa que é importante, não posso esquecer também. A mulher, Rita, ela precisa se conhecer. Então, na Igreja Católica, a Igreja indica para nós os métodos naturais para que a gente venha conceber. Então, eu, por exemplo, uso o método de ovulação Billings. O Billings. Isso, a gente usa o Billings. Então, o que acontece? Quando você usa esse método, você consegue também perceber o seu corpo, aprender. Isso é muito interessante, vocês trazerem alguém aqui que fale sobre o método, porque as pessoas não sabem que elas podem utilizar do método para a fertilidade, para engravidar. As pessoas pensam que, mas esse método é para mim não engravidar. É só para controlar. Não, pelo contrário, ele se chama método de ovulação Billings. É MOB. Por quê? É para você aprender o dia que você está fértil e perceber a sua fertilidade. Inclusive, ali você vai perceber se você tem problema hormonal. Se você tem muito pouco muco, você está com problema hormonal, está com dificuldade, entendeu? Então, esse conhecimento a respeito, né, do corpo, se conhecer, entender, isso também se faz necessário para que você tenha uma boa fertilidade. Cíntia, como sempre, é uma delícia receber você obrigada. aqui. Em breve, a gente vai trazer você de volta. Acha tempo para nós. Vou achar, pode deixar. Delícia! E nós estamos disponibilizando aí para vocês o telefone de contato da Cíntia. E é só você anotar direitinho as redes sociais e entrar em contato com ela. Não deu para fazer todas as perguntas que estão aqui, todas as participações, mas muito obrigada a quem foi no chat e já deixou a sua participação, eu vou passar para ela, ok? Intervalo, um copo d'água e a gente volta já.